Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live tradicional de sábado, relacionamento vitaminado, relacionamento abençoado, casamento vitaminado, casamento abençoado. E eu conto com a sua participação. Quero dar as boas-vindas à nossa querida Cila Portela. Oi, Cila, e ao Portela, né? Nossos líderes de casais aqui da igreja sede, o Anderson também que está chegando junto conosco. Enfim, a gente está aqui recebendo os nossos convidados. A Cila está dizendo boa noite, meus pastores. Boa noite, minhas filhas paz. Boa noite para você e para todos os manauaras que nos acompanham. John Cardial chegando aqui Oi, junto, John. mostrando que a live não é somente para casados, mas os solteiros também podem já ir, né, se vivenciando, né, aprendendo com as experiências daqueles que são casados. Chegando agora a pastora Jeane, Flávia Castro, John aqui acenando com a gente através do emoji, o Anderson dando boa noite, paz, a pastora Jeane também, enfim, aproveita, né, vai disparando aí mensagens, avisando ao pessoal que a gente está chegando, né, estamos aqui nesse momento de encontro muito prazeroso para a gente, nos vermos aos sábados à noite, e podermos, né, falarmos uns com os outros. A Célia está chegando, um abraço para ela, para o Edenilson, né, para a Marilene, para a Flávia Castro também, para a Lene, para o Cleiton. Seja bem-vindo, Cleiton, obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho os nossos convidados de hoje vão estar se conectando com a gente. Missionário Edenilson e Andy, boa noite para vocês. Um abraço para o pessoal da nossa igreja lá no Conjunto Habitacional, que também está nos acompanhando e vai estar nos acompanhando, porque outros vão estar se conectando. Andréia, seja bem-vinda. Enfim, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou passar para a pastora Marília dar um ok, né, dar um alô, melhor dizendo, para vocês. Olá, pessoal, casais de Deus, solteiros, todos vocês que estão nos acompanhando, que estão com a gente nessa live. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos por vocês estarem conosco. Mas eu quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, que você não saia daí, que você convide outras pessoas agora. Manda aí rapidinho um recado. Compartilhe a informação dessa live. E outra coisa, eu preciso que hoje vocês façam perguntas, né? Nós vamos falar sobre: pode um casamento em ruína, destruído, ser restaurado? Então, de repente, você tem alguma dúvida, você sabe que alguém precisa de um aconselhamento, então envie a sua pergunta, que eu vou estar aqui de olho na telinha, bem atenciosa, e vou transmitir as suas perguntas para o nosso casal convidado de hoje, que é uma bênção, né? Isso, é o pastor Josemar Nogueira e a missionária Micaele Nogueira, eles que são coordenadores regionais de casais lá da região de Malhada de Pedras, né? Lá da região de Malhada de Pedras. Então, né, estamos aqui com o pessoal de Guanambi também acompanhando e prestigiando essa live. Viu, Luiz? Né? Tem a Luiz, os solteiros estão chegando junto. Então, né, para reforçar de novo, né, ressaltar, os nossos convidados hoje são o pastor Josemar Nogueira e a missionária Micaele Nogueira, eles que são coordenadores regionais da CONAC. Para quem não sabe, a CONAC é a Coordenadoria Nacional de Casais da Igreja Quadrangular, e eles são coordenadores lá na região, cujos superintendentes são o pastor Carlito e a pastora Noélia, né? Queremos mandar um abraço, né, para esse casal de superintendentes aí que nós amamos tanto. Depois a gente vai mandar abraço para a família, para as filhas, enfim, para a igreja de Malhada de Pedras. Vamos tentar a conexão aqui com os nossos convidados especiais. Cadê aqui o pastor Josemar? Vamos estar dividindo tela com eles, tá bom? Só um instantinho, é o tempo da conexão. Tá chegando a Valdeci, o Paulo, a Rita, agora sim. Oi! Olá! Que bom ter vocês! Boa noite, pastor Josemar. Boa noite, missionária Micaele. Para nós é uma alegria tê-los aqui, né, dividindo essa live, né,
com vocês e, embora estejamos distantes geograficamente, a tecnologia e é claro, nos aproxima, né? E é claro, né, o Espírito de Deus nos aproxima aí nessa unidade e para nós vai ser uma noite prazerosa aí para bater esse papo, né, sobre casamento. Verdade. Né? O nosso tema, o tema das nossas lives é sempre casamento vitaminado, relacionamento vitaminado, assim como o organismo precisa de vitaminas, o relacionamento, o casamento precisa ser alimentado. E hoje a gente vem falando, né, sobre se há esperança, se há solução para um casamento que está em ruínas. Né? A expressão ruína já dá uma ideia de algo que foi desconstruído, de algo que desabou por causa de uma crise, de um colapso. Mas antes da gente falar do tema, eu quero que você, né, saúde os nossos seguidores, o pessoal que está acompanhando a nossa live, e depois a missionária Micaele. Tá bom? Natanael chegando. Amém. Aqui. Pode falar. Amém. É um prazer estar com vocês. Eu particularmente, eu já te admiro, pastor Antônio Fonseca, das convenções estaduais, né? Você sempre é o que está lá na frente, puxando tudo a questão da convenção, da programação. Eu sempre, ali meio que desconhecido ainda, sentado ali entre os outros pastores, sempre admirei pela questão de trabalhar com casais. Já li alguns livros escritos pela Vossa Excelência e já aprendi muita coisa contigo. Então é um prazer estar com vocês, aqui a pastora Marília, que eu não conhecia pessoalmente, vim conhecer aqui no congresso, né? A primeira que teve aqui em Malhar de Pedra. Teve em 2014, é mesmo. Teve o quê? Por isso que a mulher sempre lembra, né? Teve o quê? Teve Vitória da Conquista. A gente conheceu vocês, primeiramente foi lá, foi mesmo. Verdade. Foi mesmo, Vitória da Conquista. Lá esqueci o nome do pastor agora, da região lá. Mas é um prazer estar com vocês aqui, muito, muito bom bater esse papo aqui com vocês, né? Aprender também, né? A gente tá aprendendo, né? Então, assim, um abraço aí, um beijo para todo mundo. Mas acaba que a gente também aprende muito com vocês. Quando a gente pensou nesse projeto, nós falamos assim, nós vamos conversar com os nossos coordenadores regionais, porque a gente sabe que eles têm muito, né, de Deus. Vocês são apaixonados por esse ministério, por trabalhar com casais. Eu tenho certeza que nós fizemos uma divulgação muito ampla e tem muita gente querendo ouvir de vocês, viu? Verdade. Tá certo? É uma alegria muito boa estar aqui com vocês. Eu confesso que é um prazer, né, de estar aqui com vocês e dividir essa tela aí por esse tempo, né? Então vai ser um tempo produtivo para nós todos, então. Oi, Dani. Boa noite, Dani. Pronto. Oi, Antônio. A Dani está chegando aqui. Nossa missionária Daniel. O Daniel, que está lá também em Santa Catarina, está nos acompanhando. Ele passou. Tá vendo? Então, tem muita gente para ouvir vocês, viu? Tem gente até de Santa Catarina aqui nos acompanhando. Olha só! Viu? Eu fico feliz, honrado e glorifico a Deus por esse respeito, por essa admiração. Isso só coloca mais peso sobre a gente, né? E, ao mesmo tempo, ficamos felizes também de alguma forma, inspirar, abençoar vidas, a exemplo do que você acabou de falar agora. Antes da gente começar, quero mandar um beijo para o pessoal da nossa igreja lá em Jauá, pastor Nilton, pastora Jacira. Deus abençoe vocês. Estão chegando agora aqui através da IQ Jauá. Um abraço para esse casal de pastores abençoados e toda a família, né? Jéssica, Jacilene, os netos e gêmeos. Kaique, todo mundo. Bem, vamos lá. Eu quero ouvir Micaele. Tem a Micaele. Fala, Micaele. Eu sou um pouco tímida, pastor. Todos nós. Esse pessoal que diz que é tímido, quando fala, não é? Já conheço. Mas todos nós somos tímidos. Hoje eu estava meditando e assim, eu falei, nossa, que honra
é estar diante hoje desse casal, porque em 2014 foi dois casais de Guanambi para ir no encontro de casais que teve em Vitória da Conquista, porque eu sempre nem imaginava ser coordenadora e foi algo que sempre teve no meu coração, porque desde solteira vem casais para aconselhar. Incrível que pareça, né? Eu, antes de me casar, as pessoas sempre procuravam. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho nem experiência, né? Mas, assim, quando eu fiquei apaixonada, saí no sábado, quase perdi o ônibus, ficamos lá e voltamos no domingo, que eu trabalhava na segunda, mas eu não posso perder. E eu não esqueço nunca, então, a honra estar conversando essa noite aqui. A gente tem que cortar, a gente até participou. Vocês chamaram da dinâmica, isso deu uma dinâmica lá em cima do altar, e a gente foi cobaia dessa dinâmica. Cobaia. A gente ficou de frente assim, com o outro, aí fizemos um negócio lá bacana, foi bem interessante. A gente conheceu vocês ali, mas pessoalmente mesmo, eu particularmente, assim, bem pessoalmente, foi em Pará de Pedras recentemente. Legal. E fora as convenções, né, que eu tô falando do pastor Antônio Fonseca, eu sempre tive essa admiração, né, ele sempre ali dirigindo, né, toda a convenção, e cara bem inteligente, o pastor Antônio Fonseca é inteligente. Né? Isso aí, eu pego as frases dele no Facebook, eu fico admirado. Então, acho que isso que eu confio. Ele sempre fala mesmo. Inteligente. O senhor falou uma coisa na reunião do Zoom, e depois eu falei, eu vou perguntar a ele, mas depois acabei esquecendo, sobre o que o pastor Daniel estava falando, sobre críticas. Aí o senhor falou algo bem interessante, que minha esposa ficou até remoendo, ela falou assim, ó, que interessante que ele falou. Sobre, agora eu não lembro mais. Não produz. Não produz. Pessoas que têm o hábito de criticar, quase sempre, isso para não ser generalista, né? Quase sempre elas são estéreis, elas são improdutivas, elas sabem dar muito pitaco, muita opinião, mas não se movem para fazer. Inclusive, a gente tem bases bíblicas, né? A exemplo da Mical, a mulher de Davi, que ficou na janela criticando ele quando ele estava trazendo de volta a arca. E ali ela criticou ele desde o momento que ele estava lá do lado de fora até a sua chegada no palácio. E a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia fala, na realidade, não é por acaso. Eu costumo dizer que até uma vírgula ou um espaço em branco tem um sentido, tem um valor. E a Bíblia diz, nesse mesmo contexto, que a Mical ela se tornou estéril, né? Ela não gerou filhos. Então, pessoas críticas, quase sempre, elas não produzem nada e são excelentes comentaristas. Elas sabem comentar muito bem, mas nada elas realizam, né? E não existe esse dom espiritual, pelo menos da parte divina, né? Se existe é da parte demoníaca, né? O dom espiritual de comentarista, né? Existe no reino de Deus o dom espiritual lá, né? Os 9 dons lá da lista de 1 Coríntios, os dons de Romanos, do livro de Romanos, mas comentarista a gente não encontra, tá bom? Mas vamos entrar no assunto que o pessoal está sedento aí sobre casamento. Quero dar minhas boas-vindas ao Ailton, irmão Ailton, irmã Joana, Beatriz, Ilene, Bia, né? Enfim, aos casados, aos solteiros, aqueles que ainda vão estar chegando. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Obrigada por estar conosco. Vamos começar a perguntar alguma coisa para eles? Vamos lá? Vamos começar, filhos, trabalhando o tema dessa live. Pode um casamento destruído ser restaurado? É possível? Pode um casamento destruído ser restaurado. A missionária Micaele disse que antes mesmo de estar casada, a exemplo de nós, né? A gente começou a coordenar trabalho com casais sem sermos casados. E ela falou a mesma coisa, que antes mesmo de ser casada com você, ela já ajudava outras pessoas, né? Na área familiar, na área conjugal, aconselhando. Então, nessa trajetória, né, que já deve ter alguns anos, vocês viram, né, muitas histórias, vivenciaram muitas relações que se desconstruíram e também, certamente, a gente imagina, viram também o agir de Deus
reparando. Mas eu quero que você fale, né? Não quero dizer da nossa experiência, eu quero ouvir a experiência aí do lado de Malhada de Pedras, para quem não sabe, que está mais perto de Minas, né? Da fronteira com Minas do que da capital aqui de Salvador. Agora, eu também quero que vocês, antes de responder essa pergunta, se um casamento em ruína pode ser restaurado, eu quero que vocês falem também coisas ou atitudes do casal que pode levar o casamento à ruína, né? Porque nenhum casamento começa arruinado. Gente, eu não conheço. Vocês conhecem? Nenhum casamento começa arruinado. Nenhum relacionamento começa conturbado, com problema. É sempre aquela mil maravilhas, sonhos, né? Fantasias, romantismo e tudo mais. Mas no andar da caminhada começam os entraves, enfim. Que ações são essas negativas? Que procedimentos são esses? Vocês podem ter muitos, mas que vocês pontuem alguns que pode levar um casamento que começa com tanto amor, romantismo, carinho, respeito, coisa e tal, e de repente se vê uma completa destruição. Vamos lá? Você quer começar? Eu vou formular assim, ó. Vamos começar. Pode um casamento arruinado, destruído, ser recuperado? Sim. Sim, eu acredito que sim. Sim. Acredito que sim. Sim, e até porque eu já presenciei, né, casamento destruído que foi restaurado. E assim, como a pastora Marília falou, no relacionamento, ele tem que ter, primeiramente, ele tem que ter sempre a presença de Deus. Sempre tem que ter a presença de Deus entre um relacionamento. E assim, o que leva o casamento a ser destruído em si, começa pela falta de comunicação, pela falta de sabedoria. Vai falando devagar que a gente está anotando e o pessoal em casa talvez esteja anotando também. Aí, eu gosto de anotar. A pastora anota tudo. Verdade. Viu? Sim. Então, você que está dizendo, me permita te chamar de você, viu? Que então a comunicação pode ser um fator de desconstrução quando ela é mal utilizada, né? Ou quando ela não é utilizada, né? A ausência da comunicação. Sim, eu posso até citar um exemplo. Se houve uma falta de comunicação, por exemplo, o pastor Josemar fez algo para mim e eu guardei aquilo ali dentro de mim. Não houve uma comunicação entre o casal. Aí o outro dia ele vai fazendo e aquilo ali vai guardando mágoas, que às vezes a pessoa fala assim, separou, pensa que foi do dia para a noite, mas não. Muitas coisas aconteceram anteriormente para chegar a esse fator. A falta de perdão é uma delas. Tem casamento que tem 30 anos, tem mulheres que falam para mim que nunca ouviu um perdão, um pedido de desculpa do seu esposo, nunca ouviu um elogio. Então isso ele vai guardando aquela mágoa, ela vai ficando ali. E aí, de certa forma, eles vão se separando e nem sabem. Uhum. Quando se vê, já se esfriou. Aí pergunta, aonde foi que nós erramos? É porque deixa para fazer a reflexão muito tarde, né? Muito tarde. Você falando aí sobre essa coisa de perdão, eu me lembrei da nossa reunião que a gente teve. Para quem não sabe, essa semana a gente teve uma reunião com a nossa liderança nacional e os coordenadores e líderes de casais da Quadrangular da Bahia. E uma das coisas que a gente conversando falava foi justamente sobre o perdão, né? Aquele capítulo que tem no livro Ferramentas para Casais, né? 70 vezes 7. 490, né? Que dá 490, que é quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro falou, Jesus tem que perdoar 7 vezes. Ele diz, não, 70 vezes 7. É claro que é um número simbólico, né? Para ninguém ficar contando, 489, você só tem mais uma chance. Mas é para demonstrar, né? Que alguém pode começar a marcar. Jesus diz 490, então já só está faltando 2 ou 3 de crédito. Mas Jesus quer mostrar que o
o perdão deve ser uma postura constante e generosa e infindável, porque senão, na realidade, o perdão é tirar o lixo que alguém jogou dentro da gente. Começa por aí, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, estou perdoando, estou fazendo um grande favor para ele ou para ela. Não, a pessoa está fazendo um grande favor para si mesmo. Existe, né, estudos que mostram que a amargura ela tem um poder destrutivo inclusive, não só na parte emocional, mas na parte física. Muitas pessoas adoecem fisicamente por causa da amargura. E tem um texto lá do livro de Hebreus que diz assim, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, essa raiz de amargura, ela surge, não é da noite para o dia, como disse a missionária Micaele, ela surge de uma semente, porque toda raiz, né, ela não surge do nada, ela vem de uma semente, ela vem de algo que aparentemente é insignificante, né? Quem dá valor para a semente? Somente o agricultor, mas um leigo diz, é só um negocinho, é só uma sementezinha. Mas um agricultor sabe que aquela semente pode se tornar numa árvore ou até numa floresta. Então, o escritor de Hebreus deixa bem claro isso, né? Tendo cuidado. É interessante que, no original, essa ideia de cuidado é a mesma ideia de alguém que cuida de um doente. É a mesma atenção de alguém que está ali zelando, é máxima atenção, né? Pela vida de alguém que requer uma máxima assistência. Então ele diz assim, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Por quê? Porque a amargura nos separa de Deus. Tanto é que tem aquele texto, né, que diz que se o marido estiver brigado com a mulher, as orações não são respondidas. É claro que não precisa também escrever um outro versículo dizendo que se a mulher estiver brigada com o marido, a oração dela não vai ser respondida. As mulheres às vezes gostam desse versículo, mas ele é generalista, né? Ou seja, isso traz um entrave. E aí o escritor diz assim, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a raiz de amargura traz o quê? Traz perturbação. Então, imagina um lar onde a mulher, né, não fez a faxina, eu não falo da casa, eu falo do lar, eu falo da vida, né? Ou seja, não tirou a raiva, não tirou a ira. Tem aquele texto lá de Efésios que diz, não deixe a ira, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mostrando que esse processo de limpeza da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma tem que ser diário. E o escritor diz aqui, né, que a raiz de amargura, ela brotando, vai nos deixar perturbado, privado da graça de Deus e, o que é pior, muitas pessoas se contaminam. Então, a gente vê isso bem claro no casamento. Vocês devem ter aí experiências diversas de que um casal, quando começa a entrar nesse nível aqui, olha que a gente está tudo nisso aqui porque você falou de comunicação, né? Então, o sogro já se mete, né? A sogra já se mete, o pai já se mete, a mãe já se mete, os cunhados já se envolvem, as cunhadas se envolvem, a tia, o sobrinho, enfim. Aí muita gente começa a se contaminar e até a igreja, às vezes, começa a se envolver na história, né? Por causa de quê? De uma semente que, se fosse retirada no tempo certo, através de uma postura de perdão, de compreensão, de passinho para trás, aquele casal não estaria vivendo essa ruína, né? Nas estruturas do lar. É verdade, pastor. Até assim, eu sempre falo quando eu estou, né, assim, aconselhando algum casal, uma pessoa que briga, e aqui com ele nós sempre comunicamos, eu sempre sou firme nisso, porque assim, se você discute, não é bom que durma ainda assim, sem um se falar com o outro. Tem casais que passam uma semana sem se falar, que muda da cama, tem isso aí. Um vai dormir no canto.
Hã? Tem isso aí pro lado de Malhada de Pedras, de não dormir na cama? Oh, meu Deus! Eu acho que muitos vão ficar. Hã? Tem casais que quando se briga, né, cada um vai para um lado e fica uma semana sem se falar. E assim, não há aquele pedido de desculpa. Um não quer dar abraço ao torcer ao outro. Uhum. Porque eu chegar e me redimir e pedir desculpa não vai tirar um pedaço de mim. Não vai me desfavorecer, não vai me diminuir. Pelo contrário. Então, assim, a gente, na parte da mulher, eu sempre falo, a mulher ela tem que ter sempre sabedoria, um discernimento espiritual e sabedoria. Falar na hora certa, no momento certo. Quando o marido está esquentado, vocês mulheres que estão escutando, fica quietinho, espera ele tranquilizar, porque se os dois estiverem no mesmo humor, aí começa a falar palavras que não era para ser dita. E essas palavras magoam, vai para o coração. Muitas pessoas acabam não esquecendo, porque tem pessoas que é difícil de perdoar. Guarda, então, né? assim, então, assim, aí ele está agitado. Quando ele chega aqui mais assim agitado, eu falo assim, agora é hora de eu me calar. Quando ele fala, não gostei dessa atitude, não gostei da maneira que você falou comigo. Ô, Micaele, só isso me magoou. Muitas mulheres precisam aprender isso. Porque o que é que elas fazem? Elas partem para o embate. Né? A gente precisa aprender a se calar. Ah, não. Tem mulheres que muitos conflitos começam porque a mulher parte para o embate, vai em cima, vai para cima, aí cria confusão. Ensina isso aí para muita gente, está precisando aprender. Aí rola panela, rola copo, rola tudo. E aí vem soco, vem tia no meio, aí vem... extrapola. E sem falar... E aí começa com palavras, né? A Luísa está dizendo a verdade. Na hora da irritação não se resolve nada. Sem falar que tem muitas mulheres... Eu falo mulheres porque partindo do pressuposto que, sei lá, pelo menos a gente imagina uma boa parcela. Hoje está todo mundo em casa, mas no normal, geralmente o homem está do lado de fora trabalhando e alguns ficam em casa. E quando o homem chega, né, depois de 2 horas de pegar metrô, ônibus, motoboy, isso sem falar bicicleta, trabalho, né? Sem falar do estresse do trabalho e tudo. Mal ele chega em casa, ela despeja, né, todo dia, né, os problemas com os filhos. Alguém falou aqui, falar é prata, calar é ouro. Né? Estamos cheios de filósofos, viu? Souza Maria. A Maria. Deve ser Maria de Souza Maria Cristina. Santos. Isso. Falar é então, prata, falar é prata, calar é ouro. A Tiago fala, né? Então, tem muitas mulheres que elas falam na hora errada. Inclusive, o livro de Provérbios diz como maçãs de ouro em salvas, né, em cestas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, falar coisa na hora certa fica bonito, né? Não fica só bonito, mas fica saudável, fica propício, fica adequado. Ou seja, vamos imaginar aqui, maçãs de ouro, né? Imagine um arranjo desse sobre a sua mesa aí, em Malhada de Pedras, né? Maçãs de ouro e uma cesta toda de prata, né? Salomão diz, assim a palavra dita a seu tempo, as coisas e se combina, e é algo valoroso, né? O pessoal de Simões Filho está chegando aí para te prestigiar, viu? Quer falar outra coisa que arruina? O casamento? Antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Existe alguma situação no casamento que não deve ser perdoada? Eu creio que não. Porque alguém disse assim, isso aí eu não perdoo, não. Exemplo, traição. Exemplo, uma mentira que acaba por trazer alguma complicação. Isso aí eu não perdoo, né? Eu pego essa visão. Oi? Eu pego essa visão do que Jesus falou, que só existe. Jesus falou assim, que só existe um tipo de
de pecado que não tem um perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Está na palavra de Deus. Mas é uma outra vertente. Mas quando a gente olha para Jesus, que Jesus olhou para nós todos, nós impuros, afastados dele, no pecado, enfim, todo o laço, né, que envolvia a gente no mundo pecaminoso, Jesus foi lá na cruz e pagou tudo, né? Derramou todo o teu sangue por nós. Não nos julgou por aquilo que nós éramos, né? Então, que seria eu, minha vida, no caso, partindo de mim, não perdoar uma pessoa porque ela errou? Então, assim, gente, todo mundo erra, todo tem uma falha, ninguém é perfeito. Ah, mas como a senhora colocou aí, mas foi adultério. É algo que a Bíblia me dá base para uma separação, para um rompimento, tudo, uma coisa do tipo. Mas, cara, Jesus olhou para mim e me viu no meio de tanto pecado e me perdoou, me limpou, me purificou. Quem sou eu para não perdoar uma pessoa que errou, uma pessoa que caiu, uma pessoa que cometeu esse equívoco? Quem sabe um dia eu também não posso cair, quem sabe um dia eu não posso errar. Paulo mesmo disse, aquele que está em pé, cuidado para que não venha cair. Né? Então, assim, independente, dentro do casamento, independente, eu penso assim, qual foi o erro? Tem que ter perdão. O amor leva tem que ser perdoar, né? Se ama verdadeiramente, tem né? que aprender a perdoar. E acrescentar. E assim, O amor tudo só. é uma questão que, por exemplo, quando eu conheci Micaele, quando ela me conheceu de uma forma. Né? Ela me viu lá, a gente se conheceu, e a gente foi amadurecendo junto. Eu fui aguentando, tolerando, ela também foi me aguentando, fui tolerando, a gente foi crescendo junto. Foi nos perdoando. Então, eu não posso desistir facilmente de uma pessoa. É que nem a gente evangelizar uma pessoa lá fora, lá no mundo, aí você pregou uma vez para a pessoa está lá no mundo das drogas, está no mundo da maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça. Aí eu prego para a pessoa, aí na primeira pregação que eu faço, ela não se converteu. Eu vou desistir dela? Não, eu vou continuar insistindo. Para que um dia Jesus Cristo, o Espírito Santo, convença ela do pecado. Então eu não posso desistir da minha parceira ou do meu parceiro por causa de uma briga, por causa de um problema. Não, cara, peraí, Jesus me deu mais uma oportunidade. Eu não posso fazer isso com as outras pessoas, eu tenho que dar oportunidade. Eu temos que crescer juntos e nos perdoar. Entendeu? Então eu acho que não existe. Não existe, não tem. Eu não vou colocar nem achar. Eu penso que não tem mesmo essa questão de um erro dentro do casamento que não pode ser perdoado. Agora, a gente, às vezes, nós somos orgulhosos. Às vezes, nós somos orgulhosos. Às vezes, a gente não quer liberar perdão. A gente não quer, não, é porque ela fez isso, é porque ele fez aquilo. A gente, muitas das vezes, somos vingativos e esquecemos do amor de Cristo. Jesus falou, amar a Deus, depois o próximo como a ti mesmo. E uma coisa que me veio aqui à mente, que a mulher, ela foi feita ali do lado do homem, tirada do lado do homem. Ou seja, é uma pessoa que está do meu lado. É uma pessoa que está na minha frente ou que está atrás de mim. Ela está do meu lado, cara. Eu preciso perdoar, eu preciso amá-la. Né? A questão da mulher. Então, eu vejo nessa vertente que existe, sim, perdão para essas crises que a gente tem no casamento. Existe, sim, essa questão da gente poder recomeçar, né? Algo da raiz, algo bom, algo sólido, né? De acordo com a palavra de Deus. Uma coisa, só para complementar aqui, às vezes, é por isso que eu falei a falta de perdão. O que causa a falta de comunicação? A falta da presença de Deus na vida de uma pessoa. Quando a pessoa ela vai se afastando da presença de Deus, porque o pecado faz com que a gente se afasta, Deus está no mesmo lugar. Quem nos afasta somos nós, com nossas atitudes. Então, assim, o que acontece? Você, quando se afasta de Deus, você começa a dar ouvidos a todas as pessoas que chegam até você. Talvez você não dá oportunidade de ouvir realmente o que ele está sentindo. Mas aí vem uma pessoa e fala, se eu fosse você, eu fazia assim. Isso. Se eu fosse você, procura um advogado. Não, faz assim. Ao invés de ir aos pés... É o primeiro conselho. Procura um advogado. Isso.
separação, advogado, e aí, ó, vai dividir assim, aí começa aquela briga, ao invés de, primeiramente, buscar o que, que Deus pensa sobre isso. O que, que Jesus faria em meu lugar a respeito disso. Eu tenho que lutar pela minha família. E o pior é que muitos desses conselhos, para terminar de arruinar, eles estão circulando dentro da igreja, né? Ou seja, não que seja uma mensagem da igreja nem do pastor, mas dentro da igreja a gente tem várias pessoas, né? Tem o trigo e o joio, e tem muita gente que tem, embora esteja vivendo uma vida religiosa, tem a sua ideologia e não está nem um pingo preocupado com o ponto de vista divino a respeito dos temas, né? E talvez, pastor, até pessoas que são discipuladas por gente da internet, por vídeos de pastores aleatórios, gente que talvez não tem base nenhuma, estrutura nenhuma dentro da família. Eu vejo um monte de gente aí alienado vendo vídeo na internet, pegando base. E assim causa a fermentação. Por isso que eu admiro, respeitando, é claro, aí, todos os outros ministérios, eu respeito mesmo, mas a Quadrangular tem a CONAC aí agora, né? E pessoas que estão sendo levantadas por Deus, pelo Espírito Santo, líderes que nem vocês, que a gente tem o pastor Daniel, mais a esposa também, que são líderes. Pastora Marisa. Né? Pastora Marisa, então, que tem a CONAC, eu até falo, pessoal, se vocês tiver passando, por exemplo, você está começando o seu negócio, vamos colocar aí, você está começando o negócio seu, vai vender pastel. Você quer montar uma pastelaria, uma padaria, você quer montar uma padaria. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar conselho de pessoas que fracassou na vida, que não deu certo o negócio, ou você vai pegar conselho, você vai pegar mentores de pessoas que tiveram sucesso naquilo que você está querendo montar. Eu acho que a maioria vai dizer que vai pegar conselho de pessoas que conseguiu vencer na vida, já trilhou o caminho, né? Então eu vejo muita gente alienada, talvez, pegando, dando ouvido a certas pessoas que não tem, cara, nenhuma base, nenhum compromisso diretamente com o altar. E aí, às vezes, vem dando conselho pra gente que tá pior. É o cego guiando outro cego. Então vai cair os dois pra dentro. Mas é por isso, entendeu? Mas então, é por isso que o Salmo... Mas é por isso que o Salmo 1, o Salmo da Felicidade, né? Inclusive, a Thompson intitula o Salmo dessa maneira, se eu não estou equivocado, é a Bíblia Thompson, diz assim, ó, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, a grande questão é que a gente tem uma parcela de crentes, vamos chamar assim, eu não gosto de usar o adjetivo cristão. Cristãos são pessoas verdadeiramente que buscam seguir a Jesus. Crentes, eu prefiro rotular assim, apesar que hoje nem esse adjetivo é merecedor, porque a gente tem um monte de incrédulo dentro da igreja. Crente no passado era aqueles que criam, né? Em Deus. Hoje a gente tem muita gente que nem em Deus está mais crendo, né? E preferem acreditar no artista, no youtuber, porque tem não sei quantos seguidores, preferem acreditar em alguém que já teve 5 casamentos destruídos. Não é que essas pessoas não possam falar nada, mas é aquilo que você deu exemplo. É muito mais sensato, tipo, na ilustração que você usou, alguém que quer montar um negócio, procurar alguém que foi bem-sucedido, do que procurar, né, alguém que foi fracassado e não conseguiu superar ainda o fracasso, né? Voltando ao assunto aí, eu quero só pontuar, a Bíblia dá uma legalidade para que a separação aconteça no caso de adultério, mas isso não é um mandamento. Na Bíblia não está dizendo, houve um adultério, é obrigado a se separar. Não. Há uma brecha, há uma legalidade que a separação pode ocorrer. Agora, é necessário que entendamos que o perdão é obrigatório, né? Ou separando, ou ficando junto, o perdão nada mais é do que liberar a outra pessoa, tirar o lixo, né? Que as circunstâncias da vida,
né? Enfim, e o próprio diabo tentou jogar dentro e está livre, né? Porque a falta de perdão é como a pessoa tomar um próprio copo de veneno achando que está matando a outra pessoa. Então, a Bíblia entende que é uma situação extremamente dolorida, porque é um processo de ruptura. A gente está falando de aliança, né? Aliança que só pode ser quebrada diante da morte, não da morte o marido matando a esposa ou a esposa matando o marido, é bom deixar isso claro, mas da morte de Deus chamando um dos... Não, hoje em dia a gente tem que esclarecer tudo, né? Porque tem muito louco, né? Então, e lembrando que mesmo depois da morte, alianças, a depender do caráter, são honradas. É claro que no casamento existe uma liberação de Deus, mas a gente tem o exemplo de Davi, que mesmo depois da morte de Jonatas, ele foi leal à aliança que ele tinha com Jonathan e perguntou, tem alguém ainda da casa de Saul? E ele vai lá, busca Mefibosete e coloca Mefibosete numa condição, né, o neto de Saul, né, em uma condição de honra. Então, perdão é um tema extremamente difícil. Quem diz que é fácil nunca passou por nenhuma decepção, seja lá pastoral, conjugal, enfim, mas é algo necessário e algo que Jesus não aceitou morrer sem liberar. Vê que dentro das poucas palavras que Jesus falou na cruz, uma delas foi uma liberação de perdão, né? Então é algo que a gente deve aprender aí, como disse a missionária Micaele, né? No meu lugar, o que faria Jesus, né? Então ele não aceitou morrer, né, sem liberar perdão e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu aprendi com a vida, desculpa, vocês são os entrevistados, mas hoje, né, eu estou falando muito. Ele falou assim, hoje a gente teve um dia assim, aliás, como sempre, né, muito cheio, enfim. Hoje foi a realização do ENAC, Exame Nacional Quadrangular dos Obreiros e Aspirantes, enfim. Que legal. E aqui é uma unidade, né? Funciona aqui na nossa igreja. Aí a gente chegou aqui exausto, ele falou, marido, eu tô cansado, tô sem nenhuma ideia. Eu falei assim, já sei. Todo sábado é isso. Aí quando começa, né? Enfim. Mas aí é mérito divino e dos convidados. Mas eu né? disse, quando eles chegarem, a gente começa, não é? E aí a gente, porque é um assunto que está no nosso sangue, a gente ama falar disso. Aí flui. Isso aqui não é nada ensaiado. Eu sempre, quando eu convido alguém, exemplo de você, eu digo, é um bate-papo. Bate-papo a gente não leva script, né? Mas sabe o que acontece? É a nossa vivência, né? Além da nossa vivência, é a nossa experiência. E tem que ser assim, né? Porque essa coisa... como é que eu digo? É ensaiada. Não, a gente está falando aqui do coração, do que a gente... A gente vem, senta e fala a nossa vivência. Inclusive, esse tema perdão está tão forte que alguém já falou 2 vezes aqui na tela. Eita, Jesus está me cercando. É a 2ª vez nessa live que fala sobre perdão. Já entendi, Jesus. Então, está sendo proveitoso, viu? Alguém aqui fez uma pergunta que vocês já responderam. Nós cristãos, isso é uma mulher, devemos perdoar a traição? Sim, vocês já responderam que sim, né? Não é? A Bíblia não obriga a estar com a pessoa, mas a Bíblia requer que o perdão seja liberado independente de quem seja ou do que tenha acontecido. Agora, vamos aqui conversar sobre isso mais a fundo, nós 4. Com certeza, precisamos perdoar. Agora, vamos falar como fazer, qual o processo, a caminhada para que uma situação de traição seja perdoada. Porque a gente fala assim, tem que perdoar, mas como? Como é o trabalhar, Micaele, no coração da mulher? Oi? Eu acho importante falar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente joga assim, para perdoar, tem que perdoar, mas a pessoa se pergunta como? Eu não consigo, é difícil. Eu acho que no momento agora é bom a gente dar, né? Traçar um caminho facinho e tal. Olha, o perdão, como foi falado, o perdão ele liberta. Eu sei assim, não falando de relacionamento, aconteceu algo que estava me deixando muito triste e aquilo ali foi me afastando um pouco. Quando eu cheguei um dia, a gente tem um lugarzinho, a gente fala que é um lugarzinho de falar com Deus. Minha menina já fala.
Ué, você já vai entrar no carro de oração? Toda vez que você entra, você fica chorando. Vai chorar de novo? Nós estamos nele agora. Inclusive, nós estamos nele. É um lugar e esse cantinho dá tanta... É um lugar de vocês... Esse cantinho A gente faz as nossas lives aqui, é tudo espiritual. Aqui, esse cantinho fala tanto. E assim, ele liberta. Foi quando eu entrei uma vez, assim, eu abri, como Ana chorou, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu quero libertar. Sentei com Deus, eu uma experiência particular minha, e comecei a contar toda a história como se eu estivesse contando para alguém. Você vai chorar? Isso, eu choro. Aí, é como se eu estivesse contando para alguém. No que eu fui contando, isso foi me libertando. Eu nunca chorei tanto de rasgar de lá de dentro, que foi assim como se tirasse um peso das minhas costas, porque eu fui falando com Deus assim, olha Deus, isso está acontecendo. E foi assim que aconteceu. Eu comecei do início da ferida, como começou, até o final. E eu assim, eu saí tão leve, que eu falei assim, realmente, o passo é a gente buscar a presença de Deus. Eu até citei na live passada, a gente fez um exemplo até de um triângulo, que na vida conjugal tem que ter um triângulo amoroso, que é o marido, a esposa e Deus. Como se aqui fosse, né, o pastor Josemar, aqui sou eu, aqui é Deus. Quanto mais nós buscarmos a presença, mais próximos nós vamos estar na presença de Deus e vamos ter discernimento para poder lidar com esse tipo de coisa. E assim, um dos passos também é a questão que eu sempre falo, que cada casamento tem a sua receita. Talvez o que fez o meu dar bem, do outro casal não faz. Por isso que a comunicação ela é ideal. Né? Se no meu relacionamento falta um ovo, no outro pode faltar 2 ovos, pode faltar um leite. Algo que venha, por que o meu bolo não está dando certo? Algum ingrediente está faltando. Então, esses ingredientes é essencial para que haja sucesso em seu casamento, em seu relacionamento. Porque, assim, talvez o que em mim faltava, no outro falta outra coisa. E só através da comunicação, só através do diálogo, só através dos dois se abrir mesmo, de coração, de alma, e um conversar com o outro, e com a direção de Deus, que pode chegar no fato, no denominador comum de que realmente está acontecendo ali, e ali está, assim, haver um grande perdão, né? O perdão em si. Se quiser falar, complementar. Não, é o que é exatamente a questão a comunicação é essencial no meio do casamento. Como a pastora colocou, perdoar por uma traição. A gente fala assim, tem que perdoar, mas o que eu tenho que fazer, né? Qual o caminho trilhar para perdoar? Então, parte do princípio da comunicação. Por exemplo, o que fez você me trair? Aí a pessoa vai falar, não, eu traí você por conta disso, por conta daquilo. Mas qual o motivo mesmo de fato? Então, vai ter aquelas conversas e a pessoa vai se entendendo. Porque assim, eu traí você. Um exemplo, vou colocar aqui um exemplo. A mulher traiu o marido, né? Aí o marido não sabe por que ela traiu. Mas por que ela me traiu? Eu sou uma pessoa que trabalho 24 horas por dia. Eu boto alimento na minha mesa, eu pago as minhas contas em dias, eu sou uma pessoa tão trabalhadora, eu cuido da minha família e tal. Aí a mulher traiu ele. Mas estava faltando uma coisa, talvez. Mulher muito atenciosa, carinhosa, está faltando... Ele talvez não deu amor suficiente. Quando fala amor para os homens, não é relação sexual, é amor, é atenção, carinho, botar aqui a cabeça, fazer cafuné, aquela coisa gostosa, né? De conversar, a mulher gosta de conversar, de ser entendida. Essa questão que às vezes o homem é falho. Aí, não que o fim justifique o meio, né? Não é que a mulher traiu por conta que o homem não fez. Isso não tem nada a ver. Nada a questão justifica. não é essa. Isso. A questão é que, às vezes, o cara
na sua masculinidade, no seu macho, né? Um homem com H maiúsculo, e que às vezes esqueceu, cara. Ele colocou tudo, é um cara competente, um cara que cuida da sua família, mas na hora de dar amor para a esposa mesmo, né, ele falhou. Aí a mulher fica carente de amor, carente de atenção. Aí chega o Ricardão, conversou no ouvido da pessoa, da mulher, aí a mulher às vezes cai. Repetindo, isso não justifica, né? Não justifica a questão de fazer isso. Mas tudo é comunicação. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, se eu não me engano, fala: andarão dois juntos, se um estiver de acordo com o outro. Né? Então, não tem ligação. Então, é a questão da comunicação, de sentar e conversar. Por que você traiu? Porque você faltou nessa área. Mulher, no caso, o marido. Por que o marido traiu a mulher? Né? Aí a mulher vai dizer, o marido vai dizer, porque você faltou nessa área. Então, vamos conversar. E aí acaba se conversando, acaba se entendendo. Mas se chegar a acontecer, eu ainda parto do princípio de conversar. Porque senão fica pressupondo, tentando adivinhar o porquê que você me traiu, porquê que você me abandonou. Senta. É difícil? É complicado? Aconteceu? Aconteceu. Não era para acontecer, mas o leite derramou. Então não adianta. Vamos conversar aqui para a gente ver o que foi que a gente errou. E tentar recomeçar aqui. E é para isso que nós, né, como coordenadores, vocês aí regionais, os líderes nas igrejas quadrangular de casais, estão à disposição, né, para aconselhar e restaurar casais que estão passando por qualquer problema. Então, a gente tem pessoas aqui de várias igrejas acompanhando nossa live hoje. Pessoas solteiras que um dia estarão casados. E a gente tem uma estrutura preparada, né? A gente vê isso pelo nível dos nossos coordenadores regionais. A gente tem se alegrado muito com aquilo que vocês têm colocado, né? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem visto que é uma geração de pessoas comprometidas, primeiro, com a causa, né? De alcançar casais e famílias. Segundo, comprometidos com a palavra de Deus. Então, se você está passando por um problema, né? O pastor Josemar deu o exemplo aí da pessoa que quer montar um negócio, deve procurar alguém que foi bem sucedido na área, mostrando que se você quer se sair bem no casamento, também deve buscar alguém. Eu sempre uso o exemplo, né? Se você está com um problema dentário, você não vai no borracheiro, né? Porque o borracheiro vai cuidar do pneu do carro. Da mesma maneira, se o pneu do carro está furado, você não vai no médico, você vai no borracheiro. Então, é importante identificar as pessoas certas para os problemas certos. Então, em todas as nossas igrejas quadrangular, né, com toda certeza vai ter lá o líder de casais. Você chega na igreja e pergunta, né, caso o pastor não esteja, né, o pastor titular, a pastora, quem são os líderes de casais daqui? Quem são os líderes da CONAC aqui? Uhum. E aí esses líderes vão te recepcionar, vão conversar com você e vão mostrar para você que existe uma saída, né? Uma das coisas que Jesus usou como exemplo, como metáfora daquilo que ele era, foi dizer que ele era a porta, né? Então, ele é uma porta onde, às vezes, não existe. A pessoa olha assim e diz, olha, eu estou num beco sem saída, eu não tenho... né? E aí, quando conhece Jesus, vê que existe solução para o casamento, para o relacionamento, para a vida conjugal, enfim. Né? Alguém falou... Isso. Quer acrescentar alguma coisa? E lembrar que essa porta, ela dá acesso de entrada e de saída, né? Então, Jesus é aquele que nos dá possibilidade. Isso é lindo demais, né? A porta a gente abre e sai. A porta para abrir para situações agradáveis é a mesma porta que consegue fechar para que situações indesejáveis não alcancem a nossa vida, não entrem na nossa vida. Uma outra pergunta para vocês. Alguém colocou aqui no comentário, mal administração financeira causa ruína. E alguém perguntou assim, colocou assim, ó, não conseguimos dialogar, brigamos numa guerra de palavras.
Deixa eu fazer outra aqui, ó. O ponto de discórdia entre nós é a situação financeira. Eu não tenho condições de manter as mordomias da minha esposa. O que faço? Deveria. Na outra live. É complicado isso, né? Aí a gente tem. Vai lá, fale você, depois eu acrescento alguma coisa. Não, deixa eu expressar aqui. Deixa eu expressar aqui minha opinião. A gente fez uma live aqui semana passada, né? Foi. E aí eu até falei na live, eu falei o seguinte. Falei na questão dos maridos, né? Dos homens que são casados mesmo, né? Eu falei o seguinte, vocês querem ter uma esposa... Primeiro, eu parti do princípio, eu parti desse princípio. Primeiro, eu perguntei assim, na cabeça do homem, quando se fala assim, descreve um mulherão para você, para o homem, o que é um mulherão para você? Não é todos, essa regra não se aplica a todos, né? Toda regra tem uma exceção. Aí a grande maioria vai responder assim, o que é um mulherão? Mulherão é que tem um corpão de violão, um corpício, né? Seios avantajados, glútens, né? Enfim, beleza. Muitos vão pensar dessa maneira. Mas o mulherão de verdade que eu vejo é uma pessoa que está cuidando do meu filho, que eu chego meio-dia em casa, eu tenho um almoço, lava minha cueca, desculpa a expressão, mas lava minha cueca, lava minha roupa, né? Lava as minhas coisas, cuida de mim. Então, mulherão, para mim, é uma pessoa como essa. Então, muitos homens, às vezes, caem no equívoco de expressar de ver que mulherão é aquela pessoa que tem um corpo bonito. Entendeu? Então, assim, o que é que eu posso dizer? Esqueci a pergunta. A questão financeira, ele não tem condições de bancar as mordomias da esposa. Sim, isso peguei. Aí eu falei o seguinte, você quer ter uma mulher bonita do seu lado? Invista na pessoa, invista na sua mulher. Ou seja, se você puder, paga um salão para ela. Se você puder, pague a manicure dela. Se você puder, compre roupas para elas. Ajeite a sua esposa. Porque às vezes o marido só pensa nele. Às vezes o cara só pensa no vestir ele, no cuidar ele, no seu próprio corpo, no seu próprio umbigo. Então, eu penso o seguinte, se eu posso ajeitar a minha esposa, por que eu não vou investir nela? Por que eu não vou honrar ela com essas devidas coisas? Entendeu? Então, eu penso que também o papel do homem. A pastora Jaciara aqui de Pituaçu está dizendo verdade. Né? Só tem mulher aqui dando glória, viu? Poder investir. Se fosse candidato a deputado federal, estava eleito hoje. Eu às vezes até brinco assim com minha esposa, né? Eu falei assim, quando eu ganhar na Mega Sena, pode deixar que eu vou pagar uma empregada doméstica. Deixa eu só falar uma coisa, só um instante. O Instagram, ele tem um tempo de conexão. Daqui a 1 minuto e meio, essa conexão vai estar caindo. E eu peço para o pessoal voltar de novo, que a gente vai estar arrematando. Vai demorar mais ainda aí uns 30 minutos para a gente fechar esse bate-papo. Mas eu quero que todo mundo volte, tá bom? Então, assim que cair a conexão, você já sabe, volta lá, faz todo o procedimento que você fez e a gente vai estar de novo estabelecendo conexão com os nossos convidados especiais. Você tem ainda 1 minuto e 20 aí para concluir. E tem 3 perguntas aqui que vai abalar as estruturas para vocês responderem, viu? Vamos lá. Ela chegou então, finalizando isso aí... Ô, Micaele, sobre essa questão de lavar as peças íntimas do marido. Quero conversar com você sobre isso. Porque as mulheres hoje não querem mais saber disso, não. Mas vamos falar um pouco aí sobre investimento, que dá para ver que ela hoje deu uma visitada no salão ou a cabeleireira teve aí para produzir. Em domicílio, Domicílio. O que ela disse? Em domicílio. Sim, pastor, conclua. Então é isso. Se eu quero, para mim, porque às vezes o cara fica, né, é errôneo isso, a pessoa, o cara, né, casado, é errôneo a ficar desejando coisas que não é dele, entendeu? Aí fala assim, que cabelo bonito aquela mulher,
Ai, que roupa bonita daquela mulher. As mulheres não podem abusar também assim, Então, não, né? que o cara invista na sua esposa. Vamos voltar nessa parte. A gente vai pegar dessa parte aí. As mulheres não Que a podem pessoa- abusar. O homem invista na sua esposa, compre, 3 pergunte segundos. para ela se quiser.